Será que a perspectiva do cenário macroeconômico mudou? Será que nós vamos ter que deixar do lado aquele otimismo e voltar a nos preocupar com uma possível recessão? Você sabe o que é recessão? Seja muito bem-vindo. Hoje, dia 17 de setembro de 2023, vídeo do Domingão aí, Papo com o RR. Gratidão enorme por você estar aqui mais uma semana comigo. E vamos lá, vamos falar de semana, vamos falar do que aconteceu, vamos falar das perspectivas. O mundo inteiro falando em recessão, na China, nos Estados Unidos, no Brasil. Alguns especialistas já começaram a falar em recessão, alguns fatores, alguns sinais estão nos sendo dados, e a grande pergunta que fica é: será que mais uma vez nós vamos ficar no quase? Será que mais uma vez nós vamos perder uma grande oportunidade? Vamos perder uma grande chance de decolar? Não sei, no final do vídeo você vai ter um parâmetro aí para tomar suas decisões e tirar suas conclusões. Vamos lá, fechamento aí da semana, Ibovespa nos quase 119 mil, fechando em 118.757 pontos. O mercado se segurou muito bom. Ronaldo, mas não tá indo, mas também não tá caindo. Olha pelo lado bom. Tudo bem que não está no 125, 128 que a gente queria para chegar lá em dezembro, 130, 135. Mas está se segurando aí na casa dos 117, 118, 115, 119. Isso é muito bom. Nós precisamos olhar o lado bom dessas coisas também. Dólar fechando a R$ 4,87. Bitcoin na casa dos 26.500 dólares. E uma coisa aqui que eu saliento, faz tempo que eu não falava dele, mas é para nós pararmos, para nós analisarmos. Ouro subindo muito. E vocês sabem, né? Ouro é um ativo de extrema proteção. As pessoas, quando estão com medo, os investidores, quando estão com medo, buscam o investimento em ouro porque ele é um ativo de proteção. Mesmo com a taxa de juros dos Estados Unidos elevada, mesmo com a perspectiva de aumentar ainda mais os juros, mesmo assim o ouro não para de subir, o que nos faz parar para pensar: será que essa recessão não é verdadeira mesmo? Será que alguém não está prevendo? E se alguém está prevendo e meia dúzia começar a agir, o efeito cascata, o efeito manada, será que não vai acontecer? Os próximos capítulos aí nós vamos entender, vamos prestar atenção muito nisso. Então quero destacar esse aumento do ouro, que é preocupante. Vamos falar de Estados Unidos. Estados Unidos, muitos especialistas falando que vem recessão. O presidente do Banco Central falou que está controlado, que as políticas monetárias que estão sendo tomadas estão surtindo efeito legal, mas por outro lado, alguns indicadores não vêm tão bom. A produção industrial subiu 0,4%, saiu essa semana. A inflação americana já está em 3,7%, absurdo. Para o americano, para nós brasileiros, estaríamos nadando de braçada. E ainda mais essa ideia que, na minha opinião, praticamente descartada, mas aonde a fumaça pode ter fogo, o impeachment do Biden, que pode comprometer muito a reeleição, que pode mudar completamente o cenário político dos Estados Unidos. Então, algumas coisas balançando além da economia lá nos Estados Unidos. E daí você pode estar se perguntando: Ronaldo, mas a produção industrial subindo?
se produz mais, é porque está vendendo mais. Se está vendendo mais, é porque as pessoas estão comprando mais / consumindo mais. O que quer dizer uma economia muito fortalecida. E quando nós temos uma economia fortalecida, onde as pessoas têm a capacidade de comprar as coisas, onde as pessoas têm a capacidade de fazer as coisas financeiramente, obviamente os produtos começam a aumentar, começam a subir de preço, o que leva a inflação a aumentar. A tão temida inflação, mais uma vez, assombra todos os países. No Brasil não é diferente. Vocês vão ver aí, eu vou falar depois de falar um pouquinho de China e Europa também, vou voltar e vou falar para o Brasil. Você vai entender que o Brasil também está com a luz acesa aí da inflação. Vamos falar um pouquinho de China. A economia, tirando o setor imobiliário, parece que está dando sinais de recuperação, parece que está dando sinais de estabilização, parece que essa recuperação da China é algo que pode surpreender o mercado. Mas, mais uma vez eu saliento, a grande preocupação da crise imobiliária. Ronaldo, mas por que você insiste tanto em falar nessa preocupação de crise imobiliária? Porque talvez você não estude tanto, não estudou tanto, mas eu tô tirando por capricho fazer alguns estudos aí, e o que assombrou o mundo na maior proporção financeiramente falando, foram as crises imobiliárias. Japão sofreu muito na década de 90. 2008, o que aconteceu com os Estados Unidos, surreal. O que aconteceu no setor imobiliário dos Estados Unidos, a bolha, a crise, ao que vocês quiserem, mas foi uma avalanche de destruição de valor patrimonial, de valor de mercado, de crise econômica, de crise social. Eu quero trazer um parênteses aqui, porque muitas vezes nós falamos em crise econômica, muitas vezes nós falamos de inflação, muitas vezes nós falamos de taxa de juro, muitas vezes nós falamos de indicadores, fala de produção industrial, fala disso, fala daquilo, só que nós nunca devemos e nunca podemos nos esquecer que sempre as pessoas, nós é que somos impactados por isso. Muitas vezes parece frio o que a gente fala, só que a consequência sempre vai ser no povo, a consequência sempre será em nós. Então essa importância de nós nos preocuparmos com esses indicadores, a importância de nós nos preocuparmos tanto com as políticas econômicas, porque a política econômica que rege uma sociedade, a política econômica que rege uma cidade, que rege um município, que rege um estado, que rege um país, que rege um conglomerado, que rege algumas associações, é o que ditarão a qualidade da vida social. Eu quero pegar um parênteses e fazer um alerta para as pessoas sobre isso, para não ser tão fria essa análise financeira. Vamos falar um pouquinho de Europa, que elevou, como previsto, os juros nessa última semana em 0,25. Juro na Europa já está já está a 4%. Os europeus quase infartando já por essa taxa de juros, e mais, ela pode aumentar a taxa de juros. Por que, Ronaldo, que pode aumentar? E aqui eu quero dar um panorama geral aí para vocês, por causa de um dos fatores que pode assombrar o mundo. Já começou e pode piorar ainda mais. O aumento exagerado do preço do barril de petróleo. O mundo depende disso. É a commodity que faz
oscilar, faz mudar, faz transformar, faz tudo mudar de sentido. O petróleo, quando sobe, tudo fica mais caro, gente. Absolutamente tudo, porque nós dependemos de petróleo / derivados de petróleo para quase tudo. Lembre que quase tudo no planeta precisa ser transportado. Então eu peço para vocês, fiquem de olho quando tiver notícia do petróleo, está acima dos 95 dólares, há poucos dias estava 70 dólares, está 95 e Arábia Saudita e vamos falar assim de Oriente Médio em geral, já sinalizando que não estão preocupados se precisar aumentar o preço de petróleo, eles vão aumentar o preço de petróleo porque eles não vão aumentar a produção. O que está acontecendo é essa redução de produção. Quando eu reduzo a produção, só que eu continuo gastando a mesma coisa, o preço do que eu tenho se torna muito mais alto. Então, aí que vem o X da questão, aonde o mundo inteiro está muito preocupado, o mundo inteiro está muito espantado por causa desse aumento exacerbado do petróleo. Então vamos ficar de olho nisso. Vamos falar um pouquinho de Brasil agora. Destaque aí para as vendas no varejo que vieram alto, aumentando 0,7%. Então vamos ficar de olho porque a economia está mudando, a economia está aquecendo, o que pode fazer com que nós tenhamos que rever se a nossa taxa de juro vai ser diminuída na proporção que nós estamos esperando. A inflação veio com um aumento de 0,23%, está a 4,61% acumulada no ano. Estamos batendo no teto aí, estamos passando do limite, então muita preocupação vem pela frente, ao mesmo tempo que nós temos que fomentar a economia, ao mesmo tempo que nós temos que fomentar os negócios, nós temos que estar preocupados com a inflação. Quero, para finalizar, 2 pontos aí de Brasil. Mais uma vez, governo tomando algumas medidas, tomando alguns posicionamentos onde coloca em dúvida no crescimento do país, aonde o governo coloca mais uma vez a política acima de todo e qualquer projeto, todo e qualquer fator econômico social, está nitidamente cometendo aberrações. A justiça no Brasil está uma vergonha. Me perdoe, colegas que trabalham na justiça, mas vergonhosa a nossa justiça. Vergonhosa. Eu tenho vergonha. Eu, Ronaldo Ribeiro, tenho vergonha da justiça brasileira. É um absurdo o que está acontecendo com alguns julgamentos. O que aconteceu também essa semana, Uber sendo multada em 1 bilhão de reais. É isso que você escutou? Bilhão de reais. E mais, na sentença, eles deverão assinar a carteira dos motoristas do aplicativo. Adivinha o que vai acontecer? Eu preciso contar? Ou você já sabe? Adivinha o que vai acontecer se isso não resolver? Uber do Brasil. Só que não só o Uber. Todos os outros aplicativos. O não sei o que, o 99, o papapá, para não fazer propaganda para ninguém. E aí? E aí? Olha o que mudou. Olha a oportunidade que o Uber fez. Olha a oportunidade que a empresa Uber trouxe para quem é motorista do aplicativo. Ninguém está obrigado. É só tu se cadastrar e parar. Ponto. Se tá ruim, sai, para, tchau.
E para nós usuários, eu uso muito Uber. Infelizmente aqui na cidade de Lucas do Rio Verde tem pouco, mas quando eu saio em outras cidades maiores, é meu meio principal de locomoção. E olha o quanto que esse meio democratizou o transporte. Hoje você pega nos grandes centros, aonde era tempo que demorava para as pessoas ir fazer faculdade, para as pessoas ir no trabalho. Hoje você pega e racha um Uber, vamos falar de 4 lugares aí, você pega um Uber de vamos falar, 20 reais, dá 5 reais para cada um. Democratizou. E olha a rapidez, a agilidade, o Uber vai te buscar onde é que você tá e deixa onde você precisa ir. Você não precisa percorrer alguma distância ainda para chegar onde você quer. Mas o que me faz refletir, o que me traz de tristeza é por que essas medidas estão sendo tomadas. O que um abençoado, que uma abençoada que julga esses tipos de caso está pensando? Será que você, se não tem conhecimento, não precisa contratar alguém que tenha know-how para tratar sobre isso? Então, vem uma pulga atrás da orelha aí que nos faz pensar. O que mais pode vir pela frente, Brasil? Mas, num resumo de tudo isso que eu falei, na minha opinião, igual eu falei lá atrás, lembra das janelas de oportunidade que eu falei lá atrás? E que eu falava na tecla, gente, oportunidade. Talvez nós estejamos caminhando para uma das maiores oportunidades de investimentos que nós já tivemos na história, tanto Brasil como internacional, que o dólar a 4,87 tá uma pichincha, tá? Então nós temos que começar a pensar nisso. Então, dito isso, pare, analisa, converse com um especialista, converse com o seu assessor, converse com o seu consultor, tome as decisões, porque talvez a maior oportunidade da nossa vida de investimento esteja quase batendo na porta. Vamos ver os próximos capítulos e tamo junto, sempre. Todo domingo tamo junto, conte sempre comigo e já quero pedir para você, se você é doido e não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí e tamo junto, forte abraço, uma abençoada semana e fui!